Olá pessoal, bem-vindos a 2023 e ao canal do YouTube aqui da Simoneto, de Porto Alegre. Eu tô aqui na loja da Plínio, nessa cozinha maravilhosa, e vim mostrar para vocês uma receita bem verão. Roda a vinheta e vamos lá! O nome dessa receita é bombom de travessa. Ela é bem deliciosa, você pode manter ela na geladeira, comer gelada e bem fácil de fazer. Eu vou apresentar para vocês agora os ingredientes. O primeiro que você vai usar são as uvas. Aqui eu tenho as uvas Itália, que elas são um pouquinho mais azedas, então fica legal o contraste com a segunda camada, que é um brigadeiro. Para o brigadeiro a gente vai usar uma lata ou uma caixa completa de leite condensado, meia xícara de creme de leite, e 2 colheres de manteiga. Não vamos esquecer também do chocolate em pó. Aqui você pode usar de 3 a 4 colheres, conforme a sua preferência. Essa é uma receita de 3 camadas. A última camada dela, que é a cobertura, a gente vai fazer com nata. A nata tem que estar bem gelada. E açúcar. Aqui eu vou usar o açúcar de confeiteiro, porque ele é mais fininho e é mais fácil da gente bater e incorporar a nata. Então vamos ao preparo. Então a primeira camada são as uvas. Você pode tanto utilizar as uvas inteiras como cortadas, que nem eu fiz aqui, que eu acho que fica mais agradável no paladar quando a gente vai comer ele numa colherada. Então aqui eu tenho as uvas cortadas pela metade. Se você preferir também, você pode comprar uvas sem sementes. Essa minha aqui tem semente. Então a gente somente espalha as uvas no fundo da tigela do prato, né? Que você precisa escolher um prato refratário que possa ir na geladeira ou no freezer, se você quiser também congelar esse doce, porque também é possível. A segunda camada, então, que vai acima das uvas, é o brigadeiro. A gente vai fazer um brigadeiro aqui na panela, mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês qual é o formato ideal para a gente começar o brigadeiro. A gente coloca primeiro sempre o leite condensado, e é importante aqui que a gente misture todos os ingredientes fora do fogo primeiramente, para que quando a gente colocar ali no fogo, como ele já começa a cozinhar imediatamente, eles estejam bem incorporados. Outra coisa também importante de pontuar é que eu estou utilizando aqui o creme de leite, porque assim o brigadeiro vai ficar mais macio e melhor de comer na hora que a gente for dar uma colherada ali no docinho. Não vai ter nada empelotado e também não vai ter nada puxento. Aí a gente coloca o chocolate em pó. E por último, as 2 colheres de manteiga. Aqui com a ajuda de uma espátula ou de uma colher de pão duro, que nem a gente costuma chamar, você mistura bem na panela antes. Não tem problema, nesse momento a manteiga não vai derreter, mas quando você colocar no fogo, rapidamente ela vai ser incorporada ao restante dos ingredientes. Então aqui, incorporando bem o brigadeiro, é muito importante que você não tire o olho dele, não deixe de mexer constantemente, porque em menos de um segundo ele pode grudar no fundo da panela e aí ele vai ficar com gosto de queimado e não fica legal no doce. Então você simplesmente fica aqui mexendo, aproveita para dar uma pensada na vida e mexe o brigadeiro. Não tira o olho desse brigadeiro aí. O importante aqui é sempre você cozinhar ele em fogo médio, porque fogo muito baixo vai fazer ele ficar grudento e fogo muito alto vai queimar facilmente o seu brigadeiro. Então você vai cozinhar ele até que ele comece a estourar essas bolinhas e tome cuidado, porque essas bolinhas podem queimar você se você chegar muito perto. Aí ao passar a colher assim, você vai notar que ele está desgrudando do fundo da panela, que ainda falta algum minutinho ou outro para que ele fique pronto. E também a segunda dica é que quando você puxar assim, você consegue perceber aonde o brigadeiro cai. Essas 2 são as dicas de que o brigadeiro está pronto e você pode desligar o fogo. Uma vez que você tirou o brigadeiro do forno, é importante que você continue mexendo ele por algum minuto ou 2, pois a panela ainda está quente e o brigadeiro vai continuar cozinhando. Então, para não grudar, não empelotar ou mesmo queimar, você continua fazendo isso aqui por 1 ou 2 minutinhos, já deve ser o suficiente. Então, depois que o brigadeiro estiver frio, a gente vai despejar ele em cima das uvas. Aqui eu trouxe para vocês verem, a gente pode fazer também ele na taça e servir individualmente para os nossos convidados, nossas visitas. Você vai fazer a mesma lógica da travessa, você vai colocar primeiro as uvas, o brigadeiro e por último a cobertura, que a gente já vai aprender daqui a pouco. Depois do brigadeiro frio, esfriou um pouquinho, a gente vai somente despejar ele por cima das uvas aqui. E aí a gente dá uma espalhadinha, mais um pouquinho, para cobrir todas as uvas. E aqui fica ao seu gosto. Se você quiser botar
botar bastante, se você quiser botar um pouquinho menos. Lembre-se que essa aqui é a camada mais doce da sobremesa. E aqui, então, na taça, a mesma coisa. A gente coloca o brigadeiro por cima das uvas. E os dois, agora, nesse momento, vão para a geladeira. Ficar em torno de 30 minutos para esfriar um pouco o brigadeiro que está aqui. Porque a última camada, como ela é de nata, a gente tem que colocar ela bem gelada e o brigadeiro também tem que estar gelado. Caso contrário, vai derreter um pouco a cobertura. Então, vamos lá para a geladeira. A última camada, então, da nata batida, a gente vai fazer ela num bowl. Vou fazer aqui para vocês verem. A gente vai adicionar, então, aqui meia xícara de nata gelada, isso é importante. E 2 colheres de açúcar, como eu falei antes, eu vou utilizar açúcar de confeiteiro. Então você percebe que depois de alguns segundos só que eu estava batendo, ela já voltou aqui para a consistência dela, que é essa consistência aqui de ponto de bico. Essa é a consistência correta e a gente já pode colocar acima da camada do brigadeiro. E se você gostou desse vídeo, dessa receita, deixa seu curtir, faça seu comentário, se inscreve no canal e até semana que vem com outra receita deliciosa. Tchau, tchau!